Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Life and Time Cast by Lifetime W. É um prazer ter vocês aqui conosco. Eu sou Maíra Carboni, Head de Marketing e uma das fundadoras da Lifetime W. E eu sou Fernanda Moura, Head de Planejamento Patrimonial, também fundadora e idealizadora do Lifetime W. A Lifetime W, só lembrando sempre, é o braço de negócio da Lifetime, que é a melhor gestora de patrimônio do Brasil, e nós estamos focados em oferecer atendimento personalizado e exclusivo para as mulheres, fazendo com que elas se libertem financeiramente e sejam donas do seu próprio patrimônio, do seu próprio dinheiro e consigam fazer essa gestão junto com o nosso apoio. Só lembrando, o Rio Grande do Sul ainda precisa da nossa ajuda, eles estão num processo de reconstrução que é longo e a gente não podia ajudar apenas naquele momento, então a gente segue aqui apoiando essa causa. Tá o QR Code aqui na tela para que vocês consigam escanear e seguir ajudando a reconstrução desse estado aqui do nosso país. Hoje nós estamos com uma convidada extremamente especial. Gel, é um prazer ter você aqui conosco. O prazer é todo meu. Estou muito feliz. Obrigada. No episódio de hoje a gente tem a honra de contar com o apoio da Inova Business School como nossa parceira aí. É a primeira escola de negócio do Brasil 100% dedicada ao futuro e à inovação. A gente tem hoje uma lembrança hoje para nossa querida convidada. Ai, que delícia! Tá bom? Obrigada. Aproveite. Olha que lindo, eu amo, para mim livro é um dos melhores presentes, então também gosto muito. E hoje com a Gel eu vou passar a palavra para ela se apresentar, que eu acho que nada melhor do que ela, mas a gente vai falar de um tema que nós estávamos ansiosas, que é família acolhedora. Então, Gel, antes da gente chegar no tema, conta essa pluralidade de mulher que você é. Até é difícil até para mim, para eu me entender, mas vamos lá, eu sou a Georgia Valério, os mais íntimos ou me conhecem como Gel Valério. Eu tenho 47 anos, sou casada com o Luiz, sou mãe de pet também, né? Da Juju com 15 anos, sou jornalista por formação e RP por vocação. Então, dentro da minha formação acadêmica, eu tive o jornalismo. Antes do jornalismo, fiz o magistério, que sempre me conectou com esse mundo materno, infantil, educativo, algo que sempre me fascinou. E o caminho, né, o caminho profissional sempre me levou para conexões. Então, eu trabalhei em televisão durante bastante tempo, que foi uma grande escola e uma abertura para o mundo, né, de contatos, de conhecimento. É um lugar que eu sou muito grata, mas depois disso eu comecei a festar. E entendi que eu amava ver as pessoas felizes. E nada melhor do que um evento, né? Sim. E o primeiro evento que eu fiz, eu me lembro que eu vi as pessoas, nem que tivesse que beber um pouquinho para ficar mais alegre, eu falei, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Quero ver as pessoas felizes. E é com isso que eu trabalho hoje. Hoje eu faço parte de uma agência, né, com meu marido, a LFG. Ninguém conhece como a LFG Prospera, então todo mundo conhece como Gel Valério mesmo. Lá eu sou diretora de relacionamento e de novos negócios, comercial. Então faço, além de trabalhar para ganhar dinheiro, eu também faço trabalhos voluntários. Então eu sou voluntária, embaixadora do Instituto Atos, que é uma escola de música para crianças na periferia de São Paulo, na Vila dos Remédios, ali próximo a Osasco. E também sou voluntária do CACS, que é o Centro Assistencial Caibar Schutel, no bairro do Butantã. Lá a gente faz um trabalho muito ativo com idosos, que também é uma paixão. Então eu fico nos dois polos, as crianças e os idosos. E agora lá a gente está construindo um prédio para receber as crianças no contraturno escolar. Mas isso é o que eu faço hoje. Eu já dei aula na Paraisópolis 7 anos, então tô louca para esse prédio do CACS ficar pronto logo para eu voltar a me voluntariar como professora também. Então, esse é um pouquinho do que eu faço. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só tudo isso, né, Gel? E além disso, tem o seu lado de família acolhedora. Nossa, esse projeto merece, porque eu falo de todos os projetos que eu vivi, foi o mais amoroso, o mais apaixonante e o mais realizador de todos.
desafiador também, de igual maneira. Então, a gente transita, né, entre o amor, a raiva, mas o amor sempre vence. Então, foi o projeto mais lindo. Ninguém conhece, né, Família Acolhedora, é um tema muito novo no Brasil. Muita gente faz acolhimento institucional. Então, por exemplo, é muito comum a gente ouvir falar de pessoas que dizem assim, eu recebi minha sobrinha, morou 6 meses comigo, enquanto fazendo faculdade. Isso é um acolhimento, sim, mas ele não é um acolhimento institucional. No Brasil, a família acolhedora é política pública, né, e é uma união mesmo, né, assim, do Estado junto com o judiciário e as instituições, porque se entende que as crianças que são ou deixadas na maternidade pelas mães, que hoje isso é um direito da mulher, de deixar o filho. Então hoje isso é lei no Brasil, ela não é obrigada, né? É o que o Estado chama de entrega protegida. Teve um caso com aquela atriz da Globo, eu me esqueci o nome dela, mas que ficou bem viralizado, né? Então ela foi vítima de um estupro e ela disse, eu não quero ficar com essa criança, mas ela gerou a criança e ela fez a entrega protegida. Então existe uma certidão de nascimento que é emitida na maternidade, isso eu digo em São Paulo, né? Brasil, nem todas as cidadezinhas são assim, mas nas grandes cidades acontece assim e deveria acontecer assim de forma geral. Então, o nome da mãe, pelo menos, sempre está, e a mãe simplesmente entrega, ou porque não pode, ou porque não quer, ou porque naquele momento não dá conta, não importa a razão. Hoje eu acolho isso, né, sem julgamento, mas eu acho que é um ato de amor, porque você entregar, né, o filho que você gerou, você entrega, e o Estado é responsável por essa criança. Então essa é uma maneira, né, das crianças chegarem até a família acolhedora, e a outra maneira são crianças afastadas da sua família de origem, normalmente por vulnerabilidades, né, e coisas bem extremas, porque se a gente fosse afastar por qualquer razão, então assim, são casos bem extremos, e aí a criança é afastada. Então, crianças que estão deixadas na maternidade ou crianças afastadas da sua família de origem, elas passam a ser responsabilidade do Estado. E o Estado, o que ele faz? Para onde ele leva essas crianças, né? Leva para uma instituição, que são as casas de acolhimento, os antigos abrigos, orfanatos. Esses eram nomes que tinham, nomenclaturas que até hoje ainda são usadas, mas hoje a nomenclatura mais utilizada é a casa de acolhimento, justamente para deixar mais acolhedor mesmo. E essas crianças, quando elas ficam no institucional, por melhor que seja essa casa, elas não têm uma atenção individualizada. Foi aí que surgiu a família acolhedora. Há quase 20 anos no Brasil, um pouquinho mais do que isso, é um projeto que começou aqui, para que ao invés dessas crianças ficarem no abrigo, elas ficam na casa de uma família, pode ser na minha, na sua, não existe uma regra. Quem é essa família, né? Eu sou casada com o Luiz, mas pode ser um casal homoafetivo, pode ser uma mulher sozinha, pode ser um homem sozinho, não existe um modelo de família só, né? Você tem alguns pré-requisitos para se inscrever, é um projeto que você se inscreve, né? Através de uma casa de acolhimento, você faz um curso mesmo, né, bem explicativo sobre o que é, e nesse caminho você vai sendo avaliado também, né, para entender, não sendo avaliado só por uma equipe técnica, mas também por você mesmo, se você vai dar conta disso, né, porque o acolhimento, ele começa e termina com um grande tema final, que é o desacolhimento. Então a gente entende que essa criança, né, essa família acolhedora, é uma família transitória. Ela é uma família provisória para essa criança. Porque não caminha para uma adoção. Não, no Brasil, em regras gerais, né, a legislação não permite a adoção. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, na Austrália, Canadá, tem outros países na Europa que é possível a família acolhedora receber e o próximo passo seria uma optar, de repente, se a família não quer, não pode, não dá conta, tal, e aí aquela família fica como a favorita para adoção. Mas no Brasil isso não existe. Então é um projeto bem claro. Isso eu estou dizendo em linhas gerais, né? Então é um projeto que você acolhe uma criança já sabendo que o capítulo final
é o desacolhimento. Daí a criança ou volta para a família de origem quando ela tem, e o judiciário tem um compromisso hoje bem forte para que isso aconteça, e os psicólogos elegem inúmeros motivos que favorecem mesmo a história daquela criança, e a criança, quando ela é deixada na maternidade, normalmente é encaminhada para uma família adotiva. Como é que você conheceu o projeto, Gel? A gente tá vendo que era você lançando uma marca de roupa de bebê. Porque pra mim é novo, mas é através de você que eu tô sabendo. Gente, mas ninguém sabe. Todo mundo fala, Jorge, de onde você tirou isso, né? São aquelas coisas que só acontecem comigo. Eu fui fazer o lançamento de uma marca. Na verdade, não era nem um lançamento, era uma comemoração da marca. E aí eu conheci os donos, que são mãe e filho, a Tina e o Felipe, são pessoas assim extraordinárias, e quando a roupinha não serve mais da marca, então eles vendem roupas de bebê, quando essa roupinha não serve mais, eles têm um costume que a mãe ou a cuidadora daquela criança liga e diz, olha, a roupinha não serve mais, eles passam, retiram a roupinha, dão um cashback para aquela família de 20%, e essa roupinha eles encaminham para uma casa de acolhimento. E eu precisava falar sobre isso. Eu falei, gente, o que é isso, né? O que é essa casa de acolhimento? O que é isso, casa de acolhimento? E aí, pesquisando, eu entendi, quando eu entrei no Instagram da instituição, o primeiro post era sobre família acolhedora. Aí sabe quando dá um quentinho no coração? Eu sempre desejei ser mãe, era um grande sonho, um grande desejo. Quando eu conheci o Luiz, há 5 anos e pouquinho atrás, eu falei, vamos engravidar, vamos multiplicar este amor. Eu não imaginava ser mãe de uma outra maneira. Sim. E aí não aconteceu. Nós não engravidamos. A adoção era uma dúvida. Aí eu falei, gente, como eu vou ser mãe nessa vida? Eu quero experimentar tudo isso que vocês mães vivem, né? E aí, quando eu vi família acolhedora, deu um quentinho no coração. Falei, quero saber o que é isso. E aí eu me inscrevi você faz uma carta de intenção, por que você quer ser, mas primeiro você tem uma palestra elucidativa sobre o tema, e eu fui transitando nisso por meses. É um curso que deve demorar uns 4 meses, mais ou menos, a formação, e aí quando você está diplomada, você já está habilitada para receber a criança na sua casa. Como para mim também tudo é diferente, demorou acho que mais 5 meses. Eu que sou mais imediatista, fiquei 9 meses esperando. Uma gestação. Eu fiquei grávida. Grávida do projeto por 9 meses. Esperando a criança que ia chegar. E como que é esse processo de formação, já que você falou? Gente, assim, é um projeto que o processo já vale, assim, o processo de formação vale a pena. Porque você conhece, quando você acha que você é boa, você fala, ai, você é legal no mundo. Não, são mulheres extraordinárias. Tem homens também que participam, mas tem encontros periódicos, e normalmente, assim, a maior audiência é feminina, né? Sim. Então, assim, eu conheci mulheres extraordinárias, mulheres que já tinham acolhido pelo menos uma vez, e outras que nunca tinham acolhido. Então, é uma grande aventura juntas, né? Em famílias diferentes, famílias que já tinham filhos, outras que tinham perdido filho, outras que tinham, como eu, o sonho de ser mãe e não sabiam como, de repente caíram aí e vamos embora. Então o processo é um processo muito rico, porque você encontra pessoas extraordinárias, com histórias diferentes, com histórias de vidas lindas, mas com o mesmo propósito de ajudar. Sim. De ajudar e de multiplicar o amor que você já tem. Então, o processo é lindo. Então, são palestras, né, sobre temas diversos. A gente fala muito sobre um tema que é o luto, porque o desacolhimento é tratado pelos psicólogos como um luto, porque é uma despedida. E é mesmo, né? E é uma despedida. E assim, você não sabe depois se você continua tendo contato com essa criança ou não. A instituição por si só, ela não estimula, e a família fica muito a critério da família e de quem tem a guarda. Então, quem tem a guarda é que decide. Mas eu acho que histórias de amor, o amor deveria ser multiplicado. Muitos casos tem casos lá, por exemplo, de uma das mulheres incríveis que eu conheci, que ela é madrinha de um dos meninos que ela acolheu. Teve o caso de 2 famílias, tem uma agora recentemente batizou também. Então,
a criança passa, né, os dias úteis aí para ir para a escola, tal, com a família de origem. Nesses 2 casos, as crianças voltaram para a família de origem. E finais de semana, férias, passam com a madrinha. Então, olha que legal, né? Então, tem histórias de todos os tipos, mas são famílias extraordinárias. São pessoas que fora da curva mesmo. E a idade dessas crianças sempre é mais novinho que tem esse acolhimento? É melhor fazer o acolhimento com bebês? Depende, assim, na instituição que eu me inscrevi, que eu fiz, eles têm um trabalho direcionado no acolhimento para crianças de 0 a 3 anos. Mas existe casas de acolhimento no Brasil que tem adolescentes para acolhimento e tudo mais. Então, tem de todas as idades, porque às vezes um adolescente afastado da família, né? Então, ele pode ser acolhido também. Mas não são todas as instituições. Existe, inclusive, um projeto da Prefeitura de São Paulo, que não é dessa gestão, já é de gestão anterior, com um grande sonho que, na minha opinião, já adianto, eu acho utópico, de até 2026 as crianças entre 0 e 3 anos não serem institucionalizadas, ou seja, não ficarem numa casa de acolhimento, elas irem para uma casa de família. Mas eu acho que a gente está ainda num caminho muito longo, porque é isso, as pessoas não conhecem. Então, quando a gente não conhece, a gente não pode ajudar. A falta de conhecimento, às vezes tem muita criança que vai perder oportunidades. Né? Sim, porque é uma grande oportunidade. E para todos os lados, né? Eu falo, a criança ela é ajudada, porque muito provavelmente ela entra num universo de amor, que é um amor exagerado até, porque você tem, né, vocês que têm filhos biológicos ou quem adota um filho, você tem, né, assim, a sensação de que você vai viver a vida inteira com aquela criança. A gente não, é contra o relógio. A vida é uma coisa, né? É complicado. É complicado. Então, assim, por isso que precisa realmente de um apoio psicológico. Sim. Eu tive isso, então, na época, né, de família acolhedora, eu lembro que eu não estava fazendo terapia. Eu via todas as famílias, gente, assim, fazendo terapia loucamente. Eu falei, gente, eu tô atrasada. Aí eu entendi que realmente se fazia necessário, né? Você ter um apoio, um suporte. Qual que é o tempo que você falou? O que a lei permite é que a criança fique até 18 meses em acolhimento familiar. Porque, olha que legal, né? Se a gente for olhar por um outro ângulo, o judiciário, ele dá a chance da família de origem se reestruturar nesse período. E quando a criança é afastada, gente, assim, o Cadastro Nacional de Adoção, ele é desafiador no Brasil, porque no Brasil a gente tem o que nós chamamos de adoção à brasileira, que é aquela coisa, todo mundo conhece alguém. Nossa, minha tia foi para não sei aonde, trouxe uma criança, nossa, minha mãe queria, adotou. Tá. Qual é a história de verdade? Ninguém sabe, ninguém nunca vai saber. É só tua tia que foi lá com a criança. E a criança não tem passado, Não né? tem. Isso é muito ruim. Um ser humano sem passado é um ser humano que... Sem história. Então, o acolhimento e a adoção, né, de forma geral no Brasil, ele vem para organizar o que eles chamam de tráfico humano mesmo, né? Que é isso. E gente, acontece. Gente de fora, né? Estrangeiros que vêm buscar crianças aqui. E, enfim, como também tem muitos brasileiros que vão buscar fora porque é mais fácil, e é mais fácil mesmo. Quando eu e o Luiz, a gente começou no processo de gestar e não rolou, eu falei, tá, e a adoção? Eu comecei a pesquisar. Quando eu vi que o tempo ia ser 4, 5 anos, 6 anos, comecei a ter contato com famílias que demoraram 7 anos para receber um neném. Eu falei, gente, eu nem sei se eu vou estar viva todo esse tempo, entendeu? Então, aí por isso também não foi a nossa opção a adoção. O acolhimento, ele acontece mais rápido. E você tem essa experiência, né? De maternar, mas ser uma mãe provisória. Você sabe que é provisória isso. E você foi muito em busca de informação, né? Quais foram esses canais de informação até para
se alguém estiver assistindo também quiser buscar mais informações sobre isso, de que fonte você bebeu? Eu acho que assim, hoje a gente tem aí o Dr. Google, né, que resolve muito. Então acho que assim, as redes sociais são bem importantes. No Instagram tem muitas famílias que são acolhedoras e que formam um Instagram sobre isso. No meu Instagram mesmo tem bastante informação, tem um apanhado de tudo que eu faço, mas tem muitos vídeos. Eu quero deixar aqui também o meu celular, o meu e-mail, o meu Instagram aberto, porque muita gente me liga para saber, poxa vida, onde eu faço? Como eu posso fazer? E tem gente que, tendo contato com esse tema, às vezes desiste, né? Sim. Não, teve um caso lindo, que esse eu preciso contar. Uma amiga do Luiz, uma amiga do meu marido, nós nos encontramos numa festa, ela disse assim, e eu contei que Kito ainda nem tinha chegado, daí ela disse assim, nossa, eu quero tanto, né, ser mãe, não rolou, então, isso é um caminho. Aí quando a gente estava nesse processo de acolhimento, ela falou, eu já decidi, eu e meu marido seremos família acolhedora. Gente, ela engravidou. Você acredita? Nossa. Olha que linda, ela engravidou, ela tá pra ter neném agora, assim, acho que entre esse mês e o próximo. Então é muito lindo o processo, né? Então acho que quando você entra em contato com o mundo materno, muitas mágicas acontecem, mas eu acho que assim, a gente tem muita coisa no Instagram, tem muita coisa no Google, tem muitas famílias que são bem dispostas e disponíveis para falar sobre o tema, então eu me apoiei também em famílias que já faziam acolhimento. Isso é muito importante. Como que foi esse pós? Isso. E aí assim, quando eu estava me achando muito importante recebendo eu tive contato com famílias que são um casal com filhos que eles estão no 9º acolhimento. Aí uma moça que foi família acolhedora em Osasco, de um neném que foi adotado por um amigo. Ele ficou 6 meses na casa dessa moça, ela foi então a mãe acolhedora dele, muito bem. Ela tá no 7º acolhimento. Aí eu falei, gente, eu tô assim muito engatinhando, mas já tenho condições. Então acho que assim, as famílias, quem já acolheu, tem condições de falar, porque muita coisa também que existe na teoria, na prática não acontece, porque cada criança é diferente, sim, como filho, né? Cada filho é de um jeito. Para e não é assim. Eu me preparei para receber um bebê, porque o que acontece? Eu vivo num mundo mais criativo e assim, trabalhando com eventos, a gente resolve tudo assim, no estalar de dedo você resolve. Meu marido, ele já vem do mundo corporativo, Excel pra tudo, planilha, ele precisa visualizar as coisas. Quando eu comecei a falar, a gente vai ser família acolhedora, o neném vai chegar a qualquer momento, qualquer momento já quando? Não, só que ele precisava materializar. Sim. Aí a gente não dava pra planilhar um momento. Só que assim, a gente não sabe se é menino ou menina, a gente não sabe quanto tempo, porque teria entre 0 e 3 anos. Você só vê ele no dia que você pega. É assim, via de regra também não. No nosso caso, bem na minha vez, eu só vi no dia. Mas via de regra, assim, a casa de acolhimento recebe informação do judiciário antes. Esse seria o mundo perfeito. Recebe informação antes, sempre tem uma fotinho e tudo mais. E na inscrição você também escolhe, assim como no processo de adoção. Eu quero um menino, quero menina, eu quero bebê, quero um maiorzinho, porque entre 0 e 3 anos, né? Então, aí eu falei, eu quero qualquer coisa, eu quero um menino, eu quero menina, eu quero bebê, pode ser qualquer um. Opção. Tem muita opção. Eu falei, assim, eu quero neném, eu quero ser mãe, quero maternar. E aí eu comecei a pedir coisas. Eu falei, gente, como eu vou materializar isso? Porque eu não sabia nem o que comprar. Eu não era mãe. Sim. Você nem sabe o que fazer, né? Por onde começar. Aí a gente tem anjos na vida, né? Eu tenho uma amiga que ela me deu uma cômoda com trocador, ela estava mudando de casa numa semana, mandou sacolas e sacolas de roupa, de brinquedos. Um outro amigo super querido deu berço, caminha, carrinho, bebê conforto para você levar no carro. Assim, eram caixas e caixas de brinquedo que não cabia no carro, tudo para bebê, tudo para recém-nascido. Eu falei, tá ótimo. Aí ali eu lembro um dia eu lavei todas as roupinhas, pendurei no varal. Falei, a hora que o Luiz chegar, ele vai desmaiar, porque ele vai ver que agora o neném vai chegar. E aí ele chegou, ele falou, eu falei, olha, o neném vai chegar. Ele falou, quando? Eu falei, não, tá chegando. Só que aí, gente, quando chegou, a gente teve isso, foi acho que em outubro do ano passado, né? Então eu fiz a formação, comecei em fevereiro, em outubro me ligaram da casa de acolhimento. Isso é uma emoção. Não, gente, assim, gente, olha, e aí aí assim, comigo como tudo é diferente, quem me conhece sabe, assim, bem naquele dia, eu tinha ficado com um bebê
que tá em acolhimento até hoje. Ele era um bebê de 3 meses e as mães acolhedoras, que são a família, elas tinham marcado um show, sabe aquela coisa assim, você marca, você faz programa pro ano, o neném chegou e elas falaram assim, Gel, você pode ficar com ele? Eu falei, claro que eu posso. Aí eu pensei, gente, o Luiz vai estar aqui comigo, a gente vai dar conta e tenho vizinhas maravilhosas, 3 meses, a gente vai dar conta. Bom, meu sogro estava internado, porque meu sogro teve um câncer super agressivo, a gente não sabia do que ia acontecer, e nesse momento o Luiz se mudou para o hospital, então, com o pai, e estava ali. Aí ela falou, mas eu posso levar o neném? Eu falei, claro que pode. Gente, eu nunca tinha cuidado de um neném tão pequeno. Chegou, elas me deram uma aula ali, 10 minutos, falei, eu dou conta, ficar sossegada. Bom, tá tudo ótimo. Aí no dia seguinte, eu ia devolver o neném. Aí eu já estava apaixonada, eu falei, gente, como eu vou... E elas falavam assim, amanhã você devolve o neném. Eu falei, gente, claro que eu vou devolver, imagina. No dia seguinte, eu falava, como eu vou devolver esse neném? Eu já tô apaixonada. E assim, o prédio inteiro, meu prédio animado, assim, sabe, com crianças, e aí todo mundo apaixonado pelo neném. Ele vai ficar, eu falei, gente, vai embora amanhã mesmo. Aí o que eu tô entregando para essa família que se tornaram grandes amigas, são super amigas nossas hoje. E ele é meu sobrinho do coração, sempre vai ser. Quando eu tava entregando ela no carro, me ligaram da casa de acolhimento. Então nem deu tempo de eu sentir o vazio. Aí ela falaram assim, olha, Jorge, a gente tem um menino. Falaram o nome dele, né, que a gente apelidou de Kikito depois. A gente tem o nome dele e a data de nascimento. Quando eu fiz a conta, ele tinha 1 ano e 7 meses. Eu falei, gente, ele anda. Aí eu pensei já, como eu vou falar pro Luiz, que é um neném que já anda e que deve falar, deve fazer tudo. Pra mim, a criança já era independente. Aí eu falei, bom... Tomar banho sozinha, escova o dente. Aí eu falei, pode mandar, mas peraí que eu vou ver aqui, eu vou ver com o Luiz. Conhecendo o marido que eu tenho, gente, eu comecei a ligar em todas as escolas do bairro. Porque chega assim, normalmente o último trimestre do ano é muito intenso de trabalho para mim, normalmente. E aí, o último semestre, né? E o trimestre aí intensifica loucamente. Eu falei, gente, como eu vou fazer com a criança? O meu sogro internado, o Luiz vai querer uma solução. Aí eu falei, já vou dar a solução antes. Liguei para as escolas, tinha tudo já pronto. Plano perfeito. Liguei por isso, falei, você não acredita, vai chegar o nosso neném. Aí ele falou, vai, o que é? Eu falei, um menino. Falei a idade. Ele falou, mas ele anda, tem a Juju. E a nossa cachorrinha, como ela é velhinha, assim, ela não é a cachorra mais simpática com criança, ela tá acostumada sozinha. Então ele falou, vai que ele cai em cima dela, ela não enxerga, como vai ser? Eu falei, não, a gente resolve. Eu falei, olha, eu já tenho um plano de escola, tenho isso. E ele foi se animando, mas gente, com o pai na cama do hospital, você não consegue fazer planos longínquos. Ele falou, olha, a gente se inscreveu para ser família acolhedora. Neste momento, você pode ser uma mãe acolhedora. Eu não vou poder estar presente, né? Então, que tal a gente deixar essa criança e a gente aguardar uma próxima? Aí meu mundo caiu. Eu falei, gente, eu tô aqui 8 meses esperando a criança. Mas não tinha outra escolha, né? E a gente teve uma conversa, casal tem que se conversar, né? Exato. Essa é uma das chaves. E ele tava super certo. Eu também, nesse momento, fiquei me dividindo entre casa, trabalho e meu sogro. Aí meu sogro acabou operando, ele tinha um câncer de pâncreas que é bem sério e acabou falecendo. Quando ele faleceu, eu falei, a gente, assim, passado um dia, eu falei pra ele, agora eu já vou avisar que eu tô pronta, a gente tá pronto pra receber criança. Ele falou, olha, também não é tão assim, acho que pra semana que vem uma próxima. Eu falei, já vou avisar. Liguei na casa de acolhimento, falei, manda a criança, a gente tá pronto. Aí elas falaram, olha, o pai do Luiz acabou de falecer. Eu falei, não, gente, tá tudo certo, relaxa, pode mandar que a gente tá pronto. E aí, realmente, um milagre aconteceu, que a mesma criança, Kikito, o juiz designou novamente para ele ir para acolhimento. Ele já estava institucionalizado, ele estava num abrigo, né? E aí ele foi designado para a família acolhedora e para nossa família. Aí eu falei, gente, não é possível. Aí eu falei, bom, deixa eu ligar para o Luiz, eu não vou fazer nenhum plano. Eu falei, meu amor, temos um neném. O mesmo, ele falou, jura, que máximo. Eu falei, agora ele tem 1 ano e 8 meses, ele já anda, eu falei, já. Ele falou, como a gente vai fazer com a Juju? Eu falei, eu não sei. Aí eu pensava nas roupinhas, gente, nenhuma cabia, nenhuma. A cadeirinha, eu falei, se ele for grande, ele não vai caber. Bom, aí são as histórias de amor, eu acho que tem muitos anjos ao redor, né, pra nos ajudar. Aí o Kikito chegou, ele chegou dia 15 de dezembro, então foi, assim, um presente de Natal. De Natal, E assim, no dia que você vai, a sensação
eu que não tinha sido mãe, é que você tá parindo. Naquele momento eu falei, gente, a criança existe mesmo. E ele, justamente ele, nós não conhecemos antes, porque ele estava numa casa de acolhimento que não era parceira dessa que nós fizemos a formação, e o judiciário não tem as informações assim, é mais lento, sim, né? E aí nós o conhecemos no dia, então foi aquele grande encontro. Quando eu falei, gente, como eu vivi sem ele até hoje. Ai, foi lindo, assim, foi lindo. E foi uma grande cura também, porque aí a gente estava vivendo um luto há poucos dias, há 15 dias, assim, e chega um neném, né? E a gente tem que dar conta. Ele com 1 ano e 8 meses, ele andava mais ou menos, assim, ele não tinha tanto desenvolvimento para andar, então a gente fez parte do melhor da história dele, né? Ele começou a falar com a gente, ai, foi lindo. Aí outros anjos apareceram, cada um dava um presente, eu me senti realmente tendo um filho, porque os amigos são maravilhosos, né? Então cada uma dava uma coisa. Kikito ficou mais blogueiro que eu, porque os recebidos do prédio eram só para ele. E aí foi assim que tudo começou. A nossa história. Ai, que lindo, Gel. E você menciona o quanto que essa experiência te transformou. Nossa. Né? O que você sente que foram os principais pontos de transformação em você para até você ser quem você é hoje? Né? Olha, que eu imagino que seja bem diferente. Não, completamente. De antes. Gente, assim, quem eu era e quem eu sou, não dá nem para comparar, sabe? Claro que, assim, tem características que são muito minhas e tudo mais, mas eu acho que a maternidade, eu aprendi, a maternidade é o maior portal de humanidade. E assim, eu me emociono, porque eu acho que é o maior portal de amor que a gente pode atravessar nessa vida. Eu acho que você traz um tema, eu também vou chorar, mas que é muito importante, que é o que é a maternidade. Né? A gente tem que desmistificar que a maternidade é a mulher que, né, geriu uma criança e não isso, é, né? Só isso. E muitas vezes a mulher que fez a gestação não é a mãe, não é a cuidadora. Ela pode até estar com a criança lá, mas ela não está fazendo esse papel. Né? O papel materno é muito mais amplo do que isso, é muito maior, e a gente fica de que é isso, a maternidade é só dessa forma. Existem tantas formas de maternar, de ser mãe. Você traz mais uma possibilidade. Sim, né? Eu acho que o acolhimento familiar é uma possibilidade. O que eu vejo, assim, eu tenho 47 anos, então tenho amigas de 40 e poucos e de 50 e tantos. E, bom, tenho amigas de todas as idades, mas eu vejo que eu tenho muitas amigas que, assim, são super bem-sucedidas, estão num relacionamento estável, ou estão muito bem resolvidas consigo, e sempre tiveram um desejo de maternar, ou, né, de ser mãe. Aí a gente fala assim, tá, só que aí chega um momento que você começa a correr contra o tempo com o relógio biológico, né? E aí fala assim, tá, e agora? Eu quero ou não quero? Eu vou ou não vou? Porque a questão não é financeira, a questão não é emocional. Eu acho que são multifatores, né, que te levam a decidir pelo sim ou pelo não, e até pela dúvida, que foi um caminho que eu transitei também durante um tempo. Mas hoje, assim, eu tenho uma clareza de que a maternidade é isso, é o maior portal de amor que eu atravessei na vida. É o máximo, assim, tem mães que eu escuto, né, tenho amigas que dizem assim, eu tava grávida, eu já amava meu filho. Tem outras que dizem assim, não, quando meu filho nasceu eu falei, e agora? E de repente é o maior amor do mundo. Eu tenho 2 afilhadas que sempre foram o maior amor do mundo e não deixaram de ser e jamais deixarão. Mas eu falava assim, eu nunca vou conseguir amar uma outra criança como eu amo essas 2. Especialmente, assim, a minha sobrinha é mais velha, né? Entre a minha sobrinha e a minha filhada tem uma diferença aí de 7 anos. Aí eu disse assim, gente, como eu vou deixar de... Porque são 2 crianças que eu amo. Eu acordo todos os dias, a minha primeira oração é para elas, a última é para elas. Eu falei, bom, chega Kikito. Gente, acho que em 2 dias eu amava mais que tudo. Eu falei, como que isso é possível? Como, assim, é transformador. Então, eu acho que, assim, dentro de mim muita coisa mudou, né? Eu acho que a humanidade... Eu acho que a mulher, né, nós mulheres, muitas vezes, não estou dizendo de nós exatamente, mas às vezes a mulher ela entra numa competição com a mulher tão desnecessária. Mulher tem que se ajudar, gente. Mulher tem que dar mão para mulher, porque ser mulher assim, é uma imensidão de coisas. E eu vi que eu não amava as mulheres.
Eu tenho toda a humildade de reconhecer isso, que eu falava, eu amo as mulheres. Não, hoje eu amo. Hoje eu vejo mulher e eu falo, uau, né? Que foi... Admira, né? Admiro. Hoje, na minha chegada, né, quando eu perguntei pra você, Fê, você é a mãe? Que eu não tinha certeza se sou, porque a Maia eu sei que é mãe. Gente, hoje eu sei o que vocês fazem pra chegar até aqui, lindas, pra trabalharem, pra dar conta de um filho, de uma casa, do trabalho, serem bem-sucedidas. É muita coisa. E assim, hoje eu vi a minha leveza, né? Assim, a minha leveza, pelo amor de Deus, Kikito nunca foi um peso. Sim. Mas assim, gente, você sair de casa maquiada, com neném, é uma vitória, vencer na vida, né? Eu lembro assim, quando você vai no pediatra, né? A primeira viagem no pediatra, porque é uma viagem o pediatra. Põe um ser humaninho, aquilo lá, equipamento, bagagem. A hora que você chega no pediatra, você quer até uma massagem. Porque, pode ser do lado da sua casa, mas foi uma viagem. Mas foi uma luta. É uma luta. Mas eu falo que hoje, maternidade, eu acho que esse amor é o combustível pra gente aguentar tudo isso. Gente, então eu máximo. acho que pra mim funciona, a gente consegue tudo isso porque tem um combustível que te move ali. E é o amor. É o amor. É o amor. É um amor. Você olha e fala, ai, de comer. Você fala assim, gente, assim, é um amor tão grande. Eu falei, eu não sabia que eu era capaz de amar. Quando o Kikito chegou, por 2 semanas eu ligava pra mamãe. Minha mãe é o máximo, assim, minha mãe é incrível. Eu falava assim, mãe, eu chorava. Eu falava, mãe, eu não acredito que você fez isso. Ela falava, minha filha, eu fiz isso e fiz mais, que me aguenta até hoje. Eu falava, nossa, não acredito. E cada fase é uma fase, né? Então, eu acho que assim, hoje eu sou muito mais humana. Não que eu não fosse, né? Pra mim, por exemplo, minha vida nunca existiu sem o voluntariado. E o voluntariado é mão na massa mesmo. Então eu vejo, por exemplo, a tragédia do Rio Grande do Sul. Eu não quero tão somente doar o dinheiro, e não que eu acho que isso não seja importante, porque é muito importante. Eu quero ir lá, quero olhar pra cara das pessoas, eu quero beijar e abraçar, eu quero entender, sabe? Eu sempre fui essa pessoa. Hoje eu sou muito mais. Então quando eu vejo assim, sabe, mulher na rua, esses dias eu vi uma gente no farol com uma criança, eu falei, que coragem, né, dessa mulher. Antes eu julgava e falava, meu Deus, como que essa mulherada engravida eu não? Por que Deus dá filho pra ela, não dá pra mim? Mas hoje você olha assim, é uma coragem, uma mãe. É uma coragem. Deixar, é um ato de amor. Eu conheço uma mulher, que é a Jaque, é uma mulher assim que eu admiro muito. Ela é mãe de 12 filhos. E com 8 filhos, ela teve uma relação bastante abusiva, e o Instituto Atos, né, a Giz, que é a fundadora do Instituto, ela realmente moveu céus e mares para muitas pessoas ajudarem a Jaque. A Jaque tem 8 filhos, ela chegou a ficar num abrigo, né, de proteção de mulher, e aí eu disse assim, gente, já tô com o Kikito, dá 2 nenês aí, eu fico a mais e cuido por um período. E foi lindo quando ela disse, não, eu não quero me separar dos meus filhos, a única condição, assim, que não existe é eu me separar dos meus filhos. Filhos lindos, educados, super bem cuidados, porque daí um ajuda o outro a tomar banho, a se cuidar, e é lindo de ver, né? Então, hoje, assim, eu acho que eu sou uma pessoa com outro olhar, e um olhar humano, e um olhar amoroso, para todas, assim, para todo mundo de maneira geral, mas para todas as mulheres. Eu falo, uau! Quando fala que é mãe, eu não acho que seja melhor ou pior, mas eu acho que é uma experiência tão importante. É um portal. E a mulher que não é mãe, que tem mãe, né, tem mulher, eu tenho amigas que falam, sou mãe de cachorro, sou tia, sou madrinha, e eu não quero ser julgada pelo que eu vou falar. Não é a mesma coisa. Gente, eu sou mãe da Juju, 15 anos, a cachorrinha tem, ama a cachorrinha, tudo mais. É diferente. Amor é amor, eu sei que a gente ama, mas a hora que você tem uma criança sob tua responsabilidade, que ela depende de você. É isso. E aí você entende, assim, o teu exercício de humanidade mesmo. Responsabilidade de criar um filho, né? É uma responsabilidade. E não é só o amor, né? Não, porque e assim, aí não envolve só amor, não, né? Lógico, tem muitos desafios. No nosso caso, ainda tinha um desafio maior, né? Que nós sabíamos que ele não... Porque imagina que chega, então eu e o Luiz falamos, nos tornamos pais provisórios, pais acolhedores, pais transitórios, e a todo momento isso nos era lembrado, porque uma vez por semana nós o levávamos até o abrigo para que ele recebesse a visita dos familiares, então dos pais biológicos, dos avós, depois foi introduzindo mais pessoas da família, então todas, eu brinco que era assim, no começo era um choque, porque
você tá lá toda de mãe, ninguém entendendo o que tá acontecendo, que fala, nossa, não tava grávida, não adotou, apareceu com uma criança, né? E de repente a gente tinha esse contato com a família, então assim, a todo momento a gente era lembrado que nós éramos provisórios. Então isso também traz muitos elementos, né? De mudança interior mesmo, de valores, de princípios, muda muita coisa. Verdade. E falando agora do momento, né, do desacolhimento, como é que foi esse processo para vocês? Como é que vocês lidam, né, com a reintegração? É bem difícil. O desacolhimento, né, de início a gente já é avisado que é o momento mais desafiador, porque é isso, a gente tem apego, ainda mais brasileiro a gente eu sou super amorosa, eles também tá assim, o momento de desacolhimento normalmente já é o mais desafiador. No nosso caso, com muito amor eu digo isso, eu acho que o processo não foi bem conduzido. Então, o desacolhimento, ele aconteceu mais perto do que a gente chama de rompimento mesmo. E isso não foi uma conclusão minha. Claro que a criança mora com você, vai deixar de morar, você fala, ai, não. Mas assim, eu acho que o processo, né, ele poderia ter sido mais delicado, né, mesmo tendo a dor, né, da separação, mas eu acho que esses são elementos que o judiciário, junto com o Estado, junto com as instituições, podem se melhorar para que seja mais amoroso, e cada instituição tem as próprias regras, vamos dizer, respeitando o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, sempre colocando isso, ou devendo colocar isso como prioridade, mas cada um tem a sua maneira, até porque em cada instituição você tem um grupo de pessoas, né? Então essas pessoas são pessoas, né? Cada vara da infância e da família trata as coisas de uma maneira. Ah, mas é dentro de uma legislação. Sim, mas são pessoas, né? São pessoas diferentes de pessoas. Então foi muito difícil, foi um processo difícil, mas de novo, né? A gente tem anjos na vida, além de psicólogos, que assim, aí a gente se apoia mesmo em terapia, e foi aí que as famílias acolhedoras se tornaram muito importantes, inclusive de outros núcleos, porque eu comecei a pesquisar, como que foi com você que acolheu em Osasco? Como foi com você que acolheu em Minas Gerais? Como foi com você que acolheu na Zona Leste? E os depoimentos eram diferentes. Então, é um processo difícil, é desafiador, mas como toda história de amor, é um amor que tem que falar mais alto. E aí, assim, quando eu vi que ele ia embora, que ele foi embora, né, e tem passos difíceis, assim, quando você vê depois a casa vazia, né, quando o casal se reconhece de novo só casal, porque o casal, quando você é um casal e você tem um filho, tá sempre tudo em função dele, né? E a criança também entender, porque tem que ter um trabalho com a criança, né? A gente fala muito de a criança, você fala, eu não preciso tem que contar, tem que participar, né? Na linguagem dele, né? Hoje, com qualquer coisa, se abaixar no nível, a gente fala muito que a terapeuta do meu filho falava para conversar na altura dele, né? Sim. Então se abaixa, conversa, você entendeu, Pedro, que é isso? Se ele não entendeu, às vezes fica ali não entendeu, mas você vai de novo. E esse trabalho de vocês dois, do casal, o Kikito, como é que foi isso? É maravilhoso. Assim, eu também falo, né? Assim, acho que o casal, o filho muda o casamento, né? E no nosso caso, assim, eu vou falar por mim, mudou completamente. Hoje, assim, o amor que eu tenho pelo Luiz é ainda maior, a admiração, a hora que você vê o teu marido, o homem que você escolheu, se desdobrando na mesma experiência, né, topando a experiência que eu inicialmente era um querer muito meu, e a gente fez ser nosso. E aí quando eu vi se envolvendo com o Kikito cada vez mais, hoje se tivéssemos eu e Luiz e Kikito chegasse, certamente ele iria com o Luiz e não comigo. E desde o primeiro encontro foi assim, até porque o Kikito ele tem uma identificação maior com a figura masculina, mas eu e ele, 2 meses eu parei minha vida era Kikito e Kikito era eu, éramos nós. E aí Luiz, né, trabalhando o dia todo, chegava à noite, aí ficava um pouco com ele, final de semana, viagens. Então, o meu casamento mudou. Hoje, assim, elevou o amor, mas que também é uma sabedoria, porque você perde muitas liberdades, né? Então a gente sempre foi festeiro, de receber, de sair muito. Isso
foi modificado, né? Nós priorizávamos sempre os convites onde ele era incluído, as viagens que ele pudesse participar, os meus projetos noturnos eu cancelei quase que todos, então eu só estive nos que realmente eu entendia que eram importantes e que me faziam sentido. Então, mas a festa era em casa e era tudo muito completo, né? Então, com a saída dele, né, com a ida dele, e no caso dele especificamente, nós não sabíamos com quem ele ia ficar, porque quem decide é o juiz. E no caso dele, ele foi, que não é também uma prática, cada um, né, cada fórum, com cada instituição, trata isso de uma maneira. Ele foi, nós o deixamos na instituição, ele foi para o fórum, e do fórum ele já foi embora e não voltou mais. Então, nós não tivemos a condição de prepará-lo exatamente para onde ele ia. Nessa despedida. Por quê? Nós não sabíamos para quem ele ia. Existia um caminho sugerido e já favorável, porque a equipe técnica já nos dizia, olha, o nosso favoritismo é por tal parente. Mas nós não sabíamos, porque o juiz quem decide. Então, foi difícil. E esse também é um desafio que eu entendo não só pra gente, como pra ele. Porque quando ele chega numa casa que ele entende, estou aqui com a minha família, mas a minha casa era outra. Porque eu sempre expliquei pra ele, falei, olha, você tá morando com a Titi. Ele sempre me chamou de Titi e o meu marido de Tito. Eu falei, você tá morando com a Titi, com Tito, porque o papai e a mamãe nesse momento não dão conta de ficar com você, nesse momento. Mas você é muito amado, e ele é muito amado. Falei, você é muito amado, você tem uma família que te ama muito, então você vai voltar para sua família, né? Mas para quem? Então essas nomeações a gente não conseguiu dissertar para ele. Ao meu ver, né, e ao ver dos psicólogos eu conversei, faz falta. Como a gente vai corrigir isso é que a gente não sabe, porque não depende só da gente, né? Mas, de novo, eu acredito no amor, eu acho que o amor cura tudo. Então, eu continuo aí na vibração para que tudo dê certo e para que ele também seja muito feliz nessa nova casa. É a família dele, né? É a família de origem, é a família que ele escolheu. Então, eu falo, dá conta, agora você vai dar conta. E é uma família muito amorosa mesmo. É uma família muito amorosa, então ele tem avós, tios, muito amorosos, pais também amorosos à maneira deles, né? Ele não voltou para os pais, mas ainda tem muita história e a gente não sabe o final, a guarda definitiva com quem fica. Hoje ele tá com quantos anos? Ele tá com 2 anos e meio. Tudo ele começou com você. Gente, a primeira viagem, assim, eu sei que, assim, viajar de avião, ir pra praia, são coisas que talvez os pais não tenham tido a oportunidade de fazer, e que tudo bem também não fazer. Né? Alimentação. Você introduziu a alimentação. Né? Conhecer tudo, né? Então, assim, porque ele morava num abrigo, é diferente a comida, né? Por mais gostosa que seja, assim, é diferente. Você não consegue ter, né? O mirtilo, por exemplo, é uma fruta que ele adora. Mirtilo, gente, não dá pra ter nome de mirtilo, entendeu? Não dá pra ter caixinha de morango pras crianças todo dia. Então, foi mágico. Foi uma experiência incrível. E hoje, você falou que é um projeto novo, né? Mas tem como, eles medem esse adolescente daqui a uns anos, como é que ele tá melhor? Então, estudos mundiais dizem que sim. E assim, eu e o Kikito, né, a gente fez parte também de um grupo de pesquisa ligado ao instituto chamado PENSE, que é um instituto que pesquisa desde 2018, se eu não estiver enganada, crianças de maneira geral, crianças que são acolhidas em família acolhedora, crianças que são filhos biológicos e crianças que ficam na instituição, muito bem. E eles têm entendido que, acreditem, né, assim, isso em off, eu falei, mas gente, tá, que é uma criança que se desenvolve mais, né, para entender desenvolvimento e tudo mais. A criança em família acolhedora, ela é mais motivada, porque você tem um tempo muito curto, né, assim, você não sabe quanto, você dorme hoje e você não sabe se você vai acordar amanhã com a notícia, olha, o juiz determinou que a criança precisa ser desacolhida. Então, todos os dias a gente ia dormir imaginando assim, bom, por hoje estamos aqui juntos, amanhã nós não sabemos. Mas é aquele sentimento, aproveitei, eu tô arrepiada, mas aproveitei muito o meu dia, aproveitei esse momento, curta esse momento intensamente. Então, assim, os processos, né, de quando envolve criança, são processos que eles correm em segredo de justiça. Então, esse também foi um questionamento meu
para a instituição, e eles disseram que eles não tinham formação, porque é em segredo de justiça. Já outros psicólogos que eu contatei dizem que eles têm como saber isso através desses estudos, né, que mundialmente acontecem, e que sim, as crianças que ficam em família acolhedora, ou que nascem, né, que tem uma família, seja ela adotiva, qualquer que seja, a família, ela te traz uma atenção individualizada, e isso é responsável por ajudar a criança a se desenvolver melhor e a ser um adulto melhor sucedido como ser humano. Porque ele sente um amor muito intenso. E a atenção individualizada, também, né? Porque às vezes tem um tanto de crianças, por mais que seja um belo abrigo, né? Isso, não dá. A atenção é generalizada. E como a gente fala, as pessoas precisam de atenção, né? Precisam. O ser humano precisa de atenção. E desde pequenininho. Desde pequenininho. É isso. Muito bacana. E que conselho você daria, Gel, para quem quer começar, né, a fazer parte do projeto Família Acolhedora, ou começou agora e deve estar precisando desse apoio que você teve de outras famílias? A primeira coisa, assim, quem se candidatar à Família Acolhedora já eleja um apoio psicológico, porque é necessário, né? E eu acho que também as famílias acolhedoras se apoiam. Agora, daqui 2 dias, a gente vai ter um encontro com algumas pessoas que são do mesmo grupo da gente, assim, porque um vai apoiando o outro, né? E não na tristeza, no amor mesmo, entendendo como foi teu projeto, o teu processo, como foi o meu, a gente troca. Então, eu acho que pesquise muito sobre a instituição que você escolher, porque tem instituições em São Paulo, por exemplo, que elas já fazem o trabalho de acolhimento há muito tempo. Então, elas têm mais experiência do que dá certo e do que não dá. Tem instituições que elas fazem há menos tempo. E aí o que acontece? É natural os ajustes. E tem momento que você, né, não sabe o caminho que você vai, porque você não testou antes. E a gente vai aprendendo com erros e acertos, né? Então, eu escolheria hoje, se é uma dica assim, escolha uma instituição que já tenha isso há muito tempo. Converse com famílias que já fizeram parte. Gente, hoje em dia a internet te dá a resposta de tudo, entendeu? Então, assim, converse com famílias, entenda a situação, porque pode ter o que fale mal e tem o que fale bem, sempre isso, nós somos seres humanos, mas assim, o que de melhor você tirou dessa experiência? E o que você mudaria? Porque hoje, quando a gente vive, né, uma situação, eu falo, a gente tem voz, hoje eu tenho voz para falar sobre acolhimento familiar, mesmo tendo feito mas, gente, já é muita coisa, acredite, já é muita coisa. Quem tá aí no 7º, no 8º, no 9º, olha, eu beijo os pés, porque realmente já é muita coisa. E hoje eu tenho voz, então, quantas sugestões eu daria de melhoria em termos gerais? Muitas. Por quê? Agora, com base no meu acolhimento, pode ser que todas as sugestões que eu dê talvez não sirva para uma outra criança e para uma outra família, entende? Então também é complexo. Mas hoje eu acho que assim, tem movimentos que eu tenho feito aqui de bastidores, no ativismo, porque eu acho que é uma história de amor, acho que a gente tem oportunidade de ajudar um outro ser humano, isso pode mudar a história de vida dessa criança. Porque o que eu tenho muito certo é que tudo que a gente é munido, especialmente nessa primeiríssima infância, entre 0 e 3 anos, tudo que a gente é munido, isso vai florescer um dia. Mesmo que, por exemplo, o Kikito daqui 1 ano nem saiba mais quem a gente é. As experiências que nós vivemos estão ali, incutidas no subconsciente. Então, por exemplo, viajar de avião para ele não é mais uma novidade. Talvez de agora, por exemplo, até ser adulto, ele não viaje mais. Mas no momento que ele falar, vou viajar de avião, não é esquisito, ele faz parte. No momento que ele falar assim, eu vou a um shopping, não é anormal, ele foi. Eu vou conviver com mais pessoas. Então, ele foi munido de muitas experiências. E essas experiências, assim, a praia, a piscina, o lúdico, ele chegou uma criança muito tímida, saiu uma criança muito sociável, né?
Olha, mas também, né? Ele não vai ter exemplo. Essa mãe Ele é desenrolado. E aonde ele vai, puxou gente? pra Assim, aqui, gente, esses 18 meses. Nem que ele ficou com a gente 7 meses e meio. O máximo que a lei permite são 18 meses, mas com a gente, infelizmente, também bem na minha vez ele ficou pouco. Mas que é um pouco, que é muito, porque a gente criou muito vínculo, né? Então chegou um momento que o judiciário vai e fala, olha, criou vínculo demais, precisa seguir. Isso deve ser isso muito, uma terceira pessoa falar que criou muito, mas como que eu meço o vínculo? Como é que eu meço o amor? É, né? Isso. E hoje eu falo assim, o primeiro pensamento é para o Kikito, o último é para o Kikito. A gente vê coisas assim, ele foi embora há quase 50 dias, assim, então é um tempo curto ainda, então a gente está vivendo esse momento ainda de descobertas, de sentimentos, e a gente vai se organizando. Sim. E como a Gel deu abertura, a gente vai colocar o Instagram dela aqui na descrição, tanto para quem tá ouvindo pelo Spotify, quanto para quem tá assistindo pelo YouTube, porque eu acho que é importante mesmo, como você abriu esse caminho, quem tá no processo, né, ou tem interesse, fica uma baita referência pra te contatar e tirar todas as dúvidas. Com toda certeza. Se você falar pra mim, vale a pena, eu sempre falo a mesma frase, se eu voltasse ao tempo 1 milhão de vezes, 1 milhão e uma vezes, eu faria e viveria a mesma história. Porque é o máximo, vale a pena. Vale, com todos os precalços, os desgastes, até coisas que a gente não entende, que de repente quem tá ali comandando entende melhor. Ai, gente, é uma história de amor, né? Vale super, vale demais. Ai, maravilhoso. Nós, infelizmente, estamos em tanto de coisa pra perguntar mais. Estamos em ficar com a Gel assim durante bastante tempo. Nossa, e eu com vocês. Eu com vocês. Foi um papo maravilhoso, Gel. A gente sempre tem 2 perguntas que finalizamos o nosso podcast. A gente já sabe, né? Acho que a gente imagina já depois da conversa. Mas acho que eu faço a primeira, a Fê faz a segunda. E a primeira é: o que gera valor pra sua vida? Amor, gente. Pra mim é amor. É amor. Amor pra mim é a cura do mundo. É amor, com toda certeza. Amor multiplicado, exagerado. Amor. É amor. Amor. Vou pra segunda, mas eu só acho que você também. Qual que é o legado que a Gel gostaria de deixar nesse momento? Ai, gente, olha, amor? Se eu fosse embora amanhã, eu queria que todo mundo me lembrasse e falasse assim, essa louca viveu as maiores histórias de amor. Se tem uma coisa que me conecta muito também, né? Uma palavra que acho que me conecta muito é alegria. Então, eu amo ver as pessoas felizes, que também foi uma frase que eu já usei aqui na nossa gravação. Então, eu amo ver as pessoas felizes. Eu amo histórias bem-sucedidas. Eu amo quando os meus amigos se dão bem, quando a minha família tá bem. Esse é o meu mover de vida. Então, o legado que eu quero deixar é de alegria e especialmente de amor, porque eu acho que se a gente amar de verdade uns os outros, né? Eu amo esse menino que não é meu sangue, que não é meu filho, mas que ele faz parte da minha vida e eu jamais vou continuar contando a minha história sem falar de Kikito. E o quanto ele é importante, porque todo mundo fala assim, quanto vocês ajudaram esse menino, mas no fundo é quanto ele nos ajudou, o quanto ele me transformou e quantas coisas boas ele me deu, né? E o caminho que ele me levou. Eu não estaria aqui se não fosse para falar de Kikito. Então, eu posso acolher outras crianças, quem sabe, a gente, né, não sabe do futuro, posso ser mãe de outras maneiras, mas Kikito foi o número 1. É o seu primogênito. Ele sempre vai ser meu primogênito. Então, assim, o quanto o amor modifica a gente, o quanto o amor cura a gente, o quanto o amor deixa aquelas picuinhas, sabe? Você fala, isso é bobagem. E o amor traz um mover mesmo, de muitas coisas boas. E eu acho que é o quanto ele transformou vocês transformaram ele. Sim. E o quanto que essa história tá transformando tanta gente. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Olha, isso aqui é uma joia que eu ganhei da avó dele. É o infinito e tá escrito Titi e Kikito. Então, assim, isso pra mim, quando ela me mandou, eu falei, gente, assim, eu não tiro nem pra tomar banho, só tirei pra mostrar aqui pra vocês. Isso pra mim foi uma prova de amor também, né? Sim. Não que a gente queira o reconhecimento, mas é a avó biológica dele. Ela falou, eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram pelo meu neto. Eu falei, ao contrário, eu nunca vou esquecer o que o seu neto fez por nós. E que a gente possa continuar nessa história de amor multiplicando, né? Com essa família, eu falo, quem sabe um dia a gente forme a grande família do Kikito.
Já nos transformou muito, nessa conversa. Acho que a gente saiu muito transformada da conversa, muito inspirada. Obrigada por compartilhar. Eu acho que é a primeira vez que choramos, né, em um podcast, que é maravilhoso, porque isso faz parte da gente, faz parte da Lifetime AW, é isso que tá no nosso DNA, essa e humanidade. Vocês são assim, né? Essa humanidade, vocês são assim. Nós somos assim. Então, obrigada por ter compartilhado com a gente essa história maravilhosa, por ter nos transformado. Eu tenho certeza que vai transformar todo mundo que ouvir esse podcast. Eu agradeço a cada um que nos ouviu até aqui. Como a gente sempre pede, agora vou tentar não me emocionar para continuar falando. Curtam, compartilhem, espalhem essa mensagem. Eu acho que vocês já viram quão fundamental é que a gente leve essa história para ainda mais pessoas. E essa possibilidade de maternar que não está hoje no nosso radar e no radar de tanta gente. Então, essa ampliação de possibilidades. Então, por favor, nos ajudem a espalhar ainda mais essa mensagem, essa forma de amor, como a Gel nos trouxe aqui. Obrigada, Gel. Muito obrigada. Hoje é um dia especial, que é o aniversário do pai. Gente, seria. Papai faleceu, mas vivo 90 anos de Reinaldo, gente. Um ícone na minha vida. Ele tá lá de amor. E hoje eu vi e falei, me preparei pra festa. E minha festa é com vocês. Então não poderia ter melhor homenagem de amor. Olha, papai, onde você estiver, Reinaldão. Parabéns, Reinaldo. A sua filha é incrível. Obrigada, gente. Obrigada, que delícia.